Como diz esse louvor, para onde iremos se não temos para onde voltar? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos se o Senhor é a própria eternidade? Para que voltar atrás daquilo que a gente já passou, daquilo que a gente já saiu? Para que pensar no que passou, se o Senhor já determinou o teu futuro? Se o Senhor já te mostrou o que preparou para nós lá na frente? Para que pensar aonde vamos voltar? Para que dar um passo atrás, se o Senhor mostra a frente? Se o Senhor diz avance, avance, avance. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Senhor? Obrigada, Pai. Se eu não tenho mais pra onde ir, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Aleluia. Senhor, graças eu te dou, Pai, porque Tu és a própria palavra. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus que faz, fez e vai continuar fazendo infinitamente mais. Graças eu te dou, Pai. Obrigada. Boa noite, igreja. Graça e paz. Somos todos de casa, né? Mas prazer, meu nome é Daiane, viu, gente? Eita, o Senhor é tão maravilhoso que o Espírito Santo, ele é um só. E eu estava em casa orando e eu disse: Pai, eu tenho algo no meu coração que o Senhor falou comigo há semanas atrás. Mas, caso o Senhor queira mudar, eis-me aqui, né? O Senhor fala o que o Senhor achar que é o momento oportuno. Eu sou apenas eu estou aqui com o meu esboço, mas o Senhor sabe todas as coisas. E o tema da minha ministração é ajustando a oração com a declaração da palavra. Aí a gente pensa, né? Ajustando, Daiane, mas é uma coisa tão simples que todo mundo sabe fazer. É orar e declarar a palavra. Mas, irmão, não é bem por aí, não. Olhe para as cadeiras que estão do seu lado. Elas estão vazias. Elas estão vazias. Por quê? Porque é lamentável, nos dias de hoje, crentes que não se posicionam. Crentes que abortam o seu chamado por circunstância tão pequena. Por achar que sabe e, na verdade, não sabe de nada. Por achar que só ouvir e não colocar em prática não resolve nada. Porque o Senhor disse que é para a gente meditar na palavra. E uma vez que a gente escuta, porque o significado da palavra escutar já é meditar, é ouvir com atenção. Então, quando a gente ouve com atenção o que o Senhor diz, a gente coloca em prática. E é lamentável hoje o tanto de pessoas. Não estou falando do ministério só dessa igreja, não. Eu estou falando no geral. A gente tem irmãos de outras igrejas que está desistindo, que está voltando atrás. E para onde esse povo vai? Se o Senhor é que tem a palavra de vida eterna, para que voltar atrás? Se a eternidade está na nossa frente. Por quê? Porque não consegue alinhar a oração com a declaração da palavra. Porque uma vez que eu digo que eu sou forte e corajosa, eu estou dizendo para a minha circunstância que ela não me vence. Porque o Senhor está dizendo que eu tenho coragem e força nele para vencer essa circunstância. E quando eu ali orando, e o pastor Gidel, ele não está, mas quando ele voltar, eu vou falar para ele algo que o Senhor ministrou no meu coração sobre a igreja. E
eu anotei aqui, aí eu anotei, o que é oração? Todo mundo sabe o que é oração, né? Acho que deve saber, né? Mas se não sabe, eu vou dizer. Oração é um diálogo entre o homem e Deus. E para não ficar só nessas palavras, tem um versículo que diz assim, ó. Lá em Jeremias 33:3 diz assim: Invocar-me-ei e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que é que o Senhor está dizendo aqui, ó? Invocar-me-ei, buscar ao Senhor. Invocar o Senhor, consultar o Senhor e te responderei. Ele está afirmando que Ele vai te responder. Então, oração é um diálogo. Eu pergunto, o Senhor me responde. Eu busco, Ele me dá. Aí tem, e o que é a declaração da palavra, Daiane? Tem também a resposta. Declaração da palavra é falar de acordo com o que a Bíblia diz, usando as promessas que o Senhor já fez, não apenas sentimentos. O que é declarar a palavra? Aí eu podia trazer aqui várias promessas que Deus fez na palavra dele. Mas a principal na minha vida, de todas, é Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se eu entendo que o Senhor é o meu pastor e nada eu vou ter falta, e eu entendo que orar é um diálogo com Deus, eu preciso alinhar a minha oração com a minha boca. Porque na Bíblia, quando o Senhor queria mudar as nações, Ele mudava primeiro a boca dos profetas. Mudou a de Isaías, mudou a de Jeremias. A primeira coisa que Ele fazia era mudar a declaração. E se eu for te dizer, o tanto de oração respondida que tem na Bíblia, são várias. A gente precisa ler para adquirir o conhecimento e entender quem é Deus na nossa vida. Porque Ana era estéril. Mas Ana orou, Ana creu no coração, Ana declarou e Samuel veio. Então, por muitas vezes o que é que acontece? É a gente achar que sabe demais e ficar acomodado. E não buscar mais, e não ir mais além, e não ir mais além. Aí o Senhor diz, minha palavra está aqui. Olha, tem gente que já leu a Bíblia, eu acho que ela inteira, umas 3 vezes. Mas se você sentar do lado, é tanta incredulidade que sai da boca que você diz assim, não, peraí. Qual foi a Bíblia que tu leu para eu não passar nem perto dela? E uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, que está aqui dentro do meu coração, sabe o que é? É que a gente que está aqui, nesse ministério, a gente tem que ser grato a Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam que eu estou aqui por conta de Carla, que era minha amiga. Que a Carla me trouxe. Mas não é não. A Carla, eu acho que ela tem uns 6 anos de verdade da vida, mas José, né, por aí. Eu só vou fazer 2. Eu podia ter vindo junto com ela, porque eu nunca deixei de ser amiga dela. Eu sempre fui amiga dela. Mas sabe o que é que acontece? É que eu não tinha a revelação da palavra, eu não tinha um rema. Juazeiro está cheio de igreja evangélica. Todo bairro tem umas 3, 4 ministérios. Mas a gente tem que ser grato, sabe por quê? Porque nesse ministério, sabe o que é que ele preserva? A palavra de Deus. O foco desse ministério é a palavra de Deus. Então a gente tem que ser grato, porque igreja cheia tem, mas o foco é o louvor, o foco é outros ministérios. Mas igual esse, para ter um foco e ministrar a palavra como essa daqui, eu ainda não vi não. Sabe por quê? Porque a palavra da fé, quando ela chega, ela transforma, ela muda. E há 3 anos, olha, eu aceitei Jesus, eu acho que foi em 2010 por aí. Quando eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Acho que foi em 2010, né, amiga? Por aí. A primeira pessoa que me apresentou Jesus foi Carla. Ela foi perseverante, viu, gente? Porque não era fácil, não. De vez em quando eu ainda estou aqui, né, no caminho. Mas ela foi perseverante. Porque ela sabe, eu era meia braba para essas coisas. Eu não queria saber, não. Mas ela me apresentou e ela persistiu. Ela ficou lá, do meu lado.
E quando foi em 2010, até hoje eu ouvia, até uns 3 anos atrás, vou dizer hoje não, né? Porque mudou, né? O rema chegou. Mas até uns anos atrás, eu ouvia a palavra, eu ia para a igreja, eu congregava, eu escutava, as pessoas ministravam a palavra de Deus para mim. Sim, eu ouvia, eu tinha conhecimento, eu só não tinha revelação. E sabe o que é que sabe o que me tirou? E me tirou de um fundo, viu? De um fundo de um poço grande, a revelação da palavra quando ela chegou. E antes de eu ser membro dessa igreja, a revelação chegou na minha vida porque eu vinha congregar de vez em quando. E pessoas que estavam sentadas aí do seu lado, foi usada para mim. Palavra que saiu da boca do altar, falando sobre palavra da fé, palavra da fé, palavra da fé, palavra da fé. Eu digo, o que é palavra da fé? Eu sou muito inquieta. Eu não consigo ficar acomodada por muito tempo no lugar. Isso aqui me incomoda. Eu fico inquieta com tanta cadeira vazia e com tanta gente lá fora precisando de palavra. Eu me inquieto. Eu não aceito, eu oro, Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não aceito. Mas eu preciso me mover para isso. Não é só, Senhor, eu não aceito, mas eu tenho que me mover. Então, quando a palavra da fé chegou na minha vida, eu entendi, eu disse, ei, parou. Diabo, tu não tem autoridade sobre mim. Até hoje, vou usar uma frase que eu vi. Até hoje, tu estava com o pé no meu pescoço. Mas hoje, quem coloca o pé no teu pescoço sou eu. Por quê? Porque Deus, através da sua palavra e das pessoas que se dispôs a vir com o coração, trazer essa palavra da fé para Juazeiro, estava aqui com o coração disponível a trazer essa revelação para mim e para você. Aí você chega aqui e você não agradece, você não é grato, você não faz de conta. Por isso aqui, por um ajuste, você quer sair do ministério. Por um ajuste, você quer retroceder. Ei, não aborta o chamado que o Senhor tem para você, não. Não aborte, não, persevere. Porque a eternidade, quem preparou foi Ele. E é Ele que vai te levar para lá. Não é pessoas, é você, é o seu posicionamento. Não sou eu, não é Fatinha, não é o pastor Gidel, não é pastor Dejaí, não é pastor Robson. Não vai ser ninguém não, minha gente. Vai ser você se posicionando, andando em fé, declarando a palavra, orando, que vai te levar à eternidade. Aí o texto básico que eu trouxe foi João 5, 14 e 15, que foi o que o pastor Gidel recitou na oração. Eu digo, ei, Senhor, o Senhor é lindo, o Espírito é um só. O Espírito, ele é um só. Ele só traz para a gente a revelação. Então, eu peço que vocês abram a Bíblia, né, em João 5, 14 e 15. Amém? Versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe tem feito. Tem revelação mais linda do que essa? 1 João 5, 14 e 15. Tem revelação mais linda do que essa? O próprio Deus dizendo assim, ei, se tu me pedis, eu vou te ouvir e eu vou te conceder. Ei, se tu está descontente com alguma coisa, ora ao Pai, mas ajusta a tua oração. Ora de acordo com a palavra de Deus. Declara de acordo com a palavra de Deus. Ora a própria palavra. Se tu não sabe palavras que vai alinhar, pois ora a própria palavra. Declara a própria palavra com a tua boca. Mas abra a boca. Porque para a gente abrir a boca para falar o que não é para falar, a gente abre. E por que para declarar a palavra a gente quer pensar antes de declarar? A gente não pode estar não, irmão. Sabe por quê? Porque a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo. Pois eu lhe digo uma coisa, se você quer suas orações respondidas,
Pois comece a orar alinhado com a palavra de Deus. Porque o Senhor escuta e Ele responde. Eu não sei se vai ser no seu tempo, mas eu sei que Ele responde. E olha que, graças a Deus, eu sempre tenho eu fico dizendo direto, eita, é resposta de oração. Quando acontece algo, eu digo resposta de oração. Porque eu já tinha orado sobre algo. E aparece na minha frente algo que eu tenho orado, então eu me alegro. Eu fico contente, eu digo resposta de oração. Eu não estou dizendo que a dos outros irmãos não é ouvida, mas eu estou dizendo que a minha foi ouvida. E eu estou contemplando com os meus olhos o que o Senhor está fazendo. E eu contemplo e eu louvo a Deus, porque a minha casa é prova viva disso. O Senhor tem feito grandes coisas e eu creio que grandes e infinitas coisas Ele ainda vai fazer. Assim na vida de cada um que está aqui presente. E quando a palavra veio assim, ajuste, aí eu disse, oxente, Senhor, o que é ajuste? Eu digo, eita, o Senhor está ajustando algo em mim. Porque quando a palavra vem para a gente já diz logo, eita, o Senhor quer ajustar algo. E o Senhor dizia, ajustando a sua fala. O que é um exemplo de uma oração sem ajuste com a declaração? É quando o irmão diz assim, ó, eita, eu sou sarado e curado. Amém. Aí a gente diz, amém, irmão. Glória a Deus por isso. Aí tá bonito para chover, né, lá fora. Aí o irmão mora lá onde eu moro, lá do outro lado do Juazeiro. Aí antes de sair na porta, o irmão já diz assim, eita, se eu pegar esse espinho de chuva, eu vou ficar doente. Irmão, tu acabou de declarar que tu é sarado e curado. Mas tu já está chamando à existência a gripe pelo um pingo de chuva. Eu estou dizendo que tu não gripa? Não, a gente gripa. Mas eu estou falando que tu tem que declarar e ter fé e convicção de que tu não vai gripar. Se eu estou declarando aqui, eita, eu sou sarada e curada, e eu vou sair na chuva, como é que eu já vou estar dizendo que eu vou pegar um resfriado? Não está ajustada, não está alinhada. Então é isso que você precisa entender. O que você tem pedido ao Senhor? Porque a palavra de Deus diz que às vezes a gente pede, mas pede mal. E o que você tem orado? Que está faltando ser respondido. Aí falta ser respondido, aí você quer achar o culpado, porque sua oração não foi respondida. Ou é alguma circunstância, ou é alguém. Você nunca para refletir e pensar que talvez a sua oração não está ajustada com a palavra de Deus. Porque o Senhor diz que uma vez que a oração está ajustada com a declaração da palavra, essa oração ela é respondida. Ela é respondida e ela é respondida com eficácia. E algo que o Senhor ministrou no meu coração, é porque o pastor Gideão não voltou, mas eu vou liberar, que é para a igreja. Assim como a Fatinha está aqui, ela é representante dele, que ela é a esposa dele. E quando o Senhor trouxe a palavra ajuste, eu disse, eu vou pesquisar o significado de ajuste. Eu já sabia, né, no senso comum, ajustar é organizar, colocar em ordem algo que está desajustado, né? E eu disse, Senhor, ajustar a oração. Aí o Senhor foi me trazendo a lembrança. No ano de 2025, a Igreja Verbo da Vida de Juazeiro do Norte recebeu palavras de crescimento, de avanço, uma atrás da outra. Se os irmãos que congregam estão aqui, amém, eles vão lembrar. A gente recebeu palavra. A gente, sabe por quê? Porque não é só pastor Gideão e Fatinha. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Então a gente recebeu uma palavra de crescimento, de que ia alargar as tendas, que o prédio é pequeno, pessoas iam chegar, né? E o Senhor me trazendo a lembrança. Aí o Senhor foi e disse ao meu coração, pois é tempo de ajuste. Sabe por quê? Porque o ajuste vem para que o crescimento seja saudável. Então é tempo de ajuste. E começou agora. Vai começar agora, viu, Fatinha, o ajuste? E o Senhor disse, Ele me deu uma palavra. Ele disse, olhe, em Hebreus 12, diz assim,
Eu não vou abrir não, mas eu tenho ela aqui, então, em Hebreus 12 diz assim, que a repreensão, ela pode até não trazer alegria no momento. Pode até ficar triste, mas mais tarde, ela traz fruto de justiça e paz. Então, amém, é tempo de ajustar, e o Senhor vai ajustar o que precisa ser ajustado. É independente de pessoas, o Senhor vai ajustar o que precisa ser ajustado, para o crescimento vir, mas vir um crescimento saudável. E o Senhor sabe todas as coisas. E eu já recebi o meu. Eu já estou recebendo o meu também. Sabe por quê? Porque quando eu vejo um irmão meu sendo ajustado em algo que eu também estou errando, eu não preciso esperar o pastor Gidel vir até mim me corrigir, ou o pastor Robson, não. Eu já vou me ajustar. Sabe por quê? Porque eu não vou fazer os pastores da igreja perder tempo e vir me corrigir por algo que eu já estou vendo que ele está corrigindo o irmão, então é porque não está alinhado. Porque se tem correção é porque está precisando ser corrigido. Então eu já vou me ajustando para que a correção na minha vida, para que o crescimento venha, porque eu já vou estar alinhada, então eu já vou desfrutar do crescimento. Então, irmãos, façam isso. Quando vocês veem o pastor ajustando algo, ou alguém, que você também falha nisso, às vezes são ajustes pequenos, não fique com raiva não. Guarda o coração. Eu costumo dizer que meu coração é guardado, lacrado, e a chave eu joguei fora. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar que nada entre no meu coração que vai me afastar da presença do Senhor. Então, quando um irmão estiver sendo ajustado e você também está precisando desse mesmo ajuste, porque a gente sabe, a gente se ajusta também. A gente não espera a correção chegar até a gente, não. A gente já vai logo se alinhando, porque é benefício próprio, porque é para o nosso próprio crescimento. Amém? Então eu oro a Deus e agradeço a Deus, porque eu creio que essa palavra, os corações estão receptíveis. Eu creio que a unção que existe nesse lugar é uma unção na qual o Senhor derramou. As pessoas estão dispostas a estar aqui, disponíveis, a estar aqui fazendo a gente viver e desfrutar e receber a palavra da fé. Então que a gente venha ser grata ao nosso coração, que a gente venha ajustar e alinhar a palavra de Deus com a nossa declaração, com a nossa oração, porque assim é a gente colocando a nossa fé em prática. É a gente entendendo que a gente precisa estar posicionado, que a gente precisa fazer uma escolha. E quando você planta, você colhe. E quando você lança, você recebe. Então que a gente venhamos se implantar coisas boas, saber fazer escolhas. Que a gente pare e pense que a gente não age pelas nossas emoções. Porque em todo tempo as nossas emoções estão gritando dentro da gente. Em todo tempo eu posso lhe afirmar isso, que em todo tempo suas emoções elas são agitadas. Elas ficam assim, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque eu estudo isso todo dia, de segunda a sexta. As nossas emoções tudo agitada. Mas sabe o que é maior? É o Espírito Santo que habita dentro da gente e coloca as nossas emoções no lugar. Então nós somos diferentes. Nós temos um diferencial das pessoas que ainda não conhecem esse Espírito Santo. As pessoas que ainda não receberam esse Jesus. Então a gente tem esse diferencial, porque a gente tem emoções. A gente tem emoções, só que a gente não anda por elas. Então a gente vai ajustando. Dia após dia, quando a gente estiver orando, a gente para e diz: ei, o que é que eu vou pedir a Deus? Sabe por quê? Porque a gente tem que saber o que a gente vai pedir a Deus. Porque o Senhor já preparou tudo. Porque Ele conhece tudo. Tudo que tu vai pedir, o Senhor já sabe, é claro, é fato. O Senhor já sabe o teu amanhã, o Senhor já sabe o teu daqui a não sei quantos anos, o Senhor já sabe de tudo. Só que tu precisa abrir tua boca, abençoadinha, abençoada. Tu precisa abrir a boca e dizer ao Senhor o que é que tu quer.
Mas ajusta a tua oração com a declaração da fé. Ajusta as tuas orações com a palavra de Deus. Porque eu te garanto que é oração respondida. É oração respondida de verdade. Amém? Vocês recebem a palavra? Deixa eu contar um testemunho bem rapidinho. Eu ainda tenho uns segundozinhos. Eu estava lá em casa, fazia 4 dias. Esse é engraçado. Fazia 4 dias que eu procurava um rato, minha gente. Esse rato apareceu para tirar meu sossego. Eu digo, eu só durmo quando esse rato aparecer. E esse rato aparecia. Aí foi passando os dias, né? 1, 2, 3 dias, 4. E era cola-rato. Olha, esse rato comeu um saco de veneno. E esse rato não apareceu. Pois aí eu olhei assim. Aí eu disse, oxe, eu estou perdendo tempo. Porque o Senhor disse que tudo que eu pedi a Ele, Ele me escuta. Aí eu parei assim no meu quarto, eu disse, Deus, Senhor, eu estou cansada de procurar esse rato. Me ajuda a procurar esse rato. Bota esse rato na minha frente, que eu não aguento mais não procurar ele não. Se o Senhor disse que tudo que eu pedi o Senhor me dá, eu já recebo. E eu creio que o Senhor vai botar esse rato na minha frente. Eu fui trabalhar. Meu irmão disse assim, Daiane, eu passei na casa dele e ele foi comigo para casa. Que ele foi olhar uma tomada lá de casa. Quando a gente entrou na porta, que eu fui arrodeando o quintal assim, para ir com ele. Aí ele vai passando, aí ele vai e para. Quando eu vi, minha gente, por não era o rato. Diz que era o rato, mas eu dei um grito tão grande que os vizinhos tudinho ouviu. Eu digo, glória a Deus, eu não digo que o Senhor escuta oração. Pois se as mínimas orações, isso é uma coisa que você para pensar, você diz assim, eita besteira. É uma besteira, mas foi a oração respondida. Se o Senhor responde algo tão simples, quem dirá algo tão profundo e íntimo que tu pede a Ele? Então, o rato apareceu. E até agora não apareceu mais nenhum. Eu digo, Senhor, glórias eu te dou. Obrigada, Pai, porque se tu respondeu a oração desse rato... É sério, gente, eu orei, porque eu não aguentava mais, tá? E Dover de prova, porque quando ele chegou eu fiz uma festa. As meninas lá de casa pulavam. Por quê? Porque o rato apareceu. Porque fazia tempo. Eu tirei tudo de dentro de casa. Minhas coisas ficou tudo na mesa, no armário. Mas isso, sabe o que é isso? É para o Senhor mostrando que Ele quer ser tão íntimo da gente, tão amigo da gente. Ele é um pai que cuida, minha gente. Ele é um pai que zela. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão cuidadoso, que nas tuas pequenas coisas que tu acha que não precisa compartilhar com Ele, Ele está só esperando tu compartilhar. O Senhor estava só esperando eu compartilhar com Ele o rato, que para Ele era facinho achar esse rato, porque Ele já sabia onde o rato estava, eu era que não sabia. Mas até nos pequenos detalhes o Senhor quer a gente com Ele, tendo esse relacionamento, tendo esse diálogo. Amém? É isso.